Você pode, querido, abrir a sua Bíblia, Isaías 62, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: coloquei sentinela em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão, dia e noite, vocês que clamam pelo não se entreguem ao repouso. Coloquei sentinela sobre os seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansem dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso. Mais uma vez, feche os seus olhos, curve vossas cabeças. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, essa é a Tua palavra, poderosa, eficaz. Senhor, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E eu estou, Pai, apto a esse momento a Te ouvir através dela. Os nossos corações estão abertos e sensíveis para Te ouvir, Deus. Senhor Jesus, para entender a Tua vontade, Pai, para que a gente saia daqui para um mês de agosto de batalhas, mas de vitória, porque o Senhor está nele, porque o Senhor já preparou ele, porque o Senhor já nos abençoou. Eu te peço, Senhor Jesus, que nada impeça de ouvir a Tua voz e de entender a Tua vontade. Assim, Senhor Jesus, nós oramos, eu entrego a Ti, Pai, este momento poderoso, Senhor. Fala comigo, com a Tua igreja, Senhor, nos faça entender o Teu propósito e nos faça viver a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, capítulo 60 do livro de Isaías, o Senhor, Ele promete em todo o capítulo, a base, a ênfase do capítulo 60, Ele introduz uma promessa poderosa para o povo em Jerusalém. O Senhor introduz então a promessa de uma vida abundante, a promessa de glória, a promessa de vitória, de um povo que vivia dias ruins, dias maus, violentos, que vivia, como diz, o opróbrio, vivia uma vida de escassez, uma vida de necessidade, uma vida de zombaria, de pessoas que o zombavam. E Deus, no capítulo 60, introduz a promessa. No capítulo 61, a base do capítulo é a presença, é a apresentação do Messias, aquilo que seria a transformação da humanidade, aquilo que mudaria a minha e a sua vida, aquilo que viria para o mundo para morrer, para se entregar e para ressuscitar e para vencer a morte, para nos garantir vida, para nos garantir salvação, para nos garantir eternidade nos céus, para nos garantir. E o versículo 61, o Senhor então apresenta, o Senhor Jesus ali nos traz através do profeta a apresentação do Messias. Agora no versículo 62, nesse versículo que lemos, o Senhor Jesus prepara Jerusalém para ser exaltada. O Senhor prepara Jerusalém para ser exaltada, para viver a glória, para viver a bênção. Deixa eu te dizer, todas as vezes que o Senhor tem algo para a sua casa, uma bênção extraordinária, algo está chegando para nós, o inimigo reconhece isso, o inimigo sabe disso, e o seu trabalho é incessante contra nós, e o trabalho do inimigo das nossas almas é 24 horas, é constante. Deixa eu te dizer, você é pai, muitos aqui são pais, são mães. Se tem uma coisa que te machuca, que te faz mal, é se alguém tocar no seu filho, sim ou não. Se tem uma coisa que te deixa nervoso. Eu já vi minha mãe brava,
poucas vezes, poucas. Minha mãe é um coração que não fica nervoso. Nossa, minha mãe, a pastora Vera. Alguém já viu a pastora Brava aqui algum dia? Mas eu já vi, uma vez. O dia que mexeram com o filho dela mais velho. O dia que mexeram com o Fernandinho. Eu vi essa mulher brava. Você lembra? Sabe por quê? Porque somos filhos, somos pais, somos filhos. E quando toca no filho, o pai sente, a mãe sente. Nós temos um tema na próxima semana sobre paternidade, e é preciso entender. Nós somos filhos do Deus vivo. Você é filho de Deus. Sabe, o seu pai foi que te gerou. E através do nosso Deus, através de uma promessa de Deus, você foi gerado. Você foi gerado pelo seu pai genitor, pela sua mãe genitora. Seus genitores te amam demais. E o seu pai, Ele é o Senhor dos exércitos do nosso Deus. O inimigo, em sabendo disso, não pode atacar o Senhor. O inimigo, sabendo disso, não pode, chegar no Senhor, porque ele não tem autoridade para chegar. Porque Lúcifer, um anjo caído, estava nos céus, era um anjo, tinha os seus atributos, tinha os seus dons. E dons de Deus, eles são irrevogáveis. Uma vez a gente recebe o dom, a gente terá ele para sempre. São irrevogáveis. Irrevogáveis. Satanás, Lúcifer, recebe os dons. Logo ele se levanta contra o Senhor, ele se rebela contra o Senhor e ele é expulso dos céus. Na terra, demônios são caídos, são anjos caídos. Por isso que muitas das vezes me dá repulsa de ver pessoas tatuando demônios no corpo. Meu Deus, demônio, filho, esse anjo caído, caiu dos céus. E por ele não conseguir atingir o Senhor, quem é que ele vai querer atingir para atingir o Senhor? Seus filhos. E é por isso que o inimigo não para. E é por isso que ele é constante. E é por isso que ele tem estratégias. E é por isso que ele tem formas. E é por isso que ele é sorrateiro. Antigamente nós víamos muita manifestação de pessoas endemoniadas. Quantos lembram disso? Mas de uns anos para cá não se vê mais. Sabe por quê? Satanás mudou a estratégia. Porque quando ele é manifesto, nós vamos lá e expulsamos. Vai embora em nome de Jesus. Vai embora, aquela pessoa é liberta. Hoje é silencioso, através de doenças emocionais, calado, sorrateiro, colocando ansiedade, trazendo depressões, tirando da presença, maltratando corações, maltratando mentalidades. Assim tem sido muitas das estratégias de Satanás hoje em dia. E muitas das vezes nós não vemos, nós não estamos vendo, mas ele está ali agindo o tempo todo. Ele está ali levantando o tempo todo. E isso é porque existe uma promessa de Deus para a sua casa, para a sua vida. No capítulo 60, Deus faz a promessa. Ei, Deus já fez uma promessa para você. Agora chega no 61, o Senhor nos dá o seu Filho, que morre, que se entrega por nós. Agora o Senhor quer trazer para nós, e para que você viva essa abundância dos céus, o capítulo 62, e você guarde isso no seu coração. O Senhor quer te levantar para um tempo de muita abundância, para um tempo de vitória. Mas para que essa exaltação chegue, mas para que essa promessa se cumpra, o Senhor levanta pessoas. O Senhor te levanta, o Senhor me levanta, levanta você na sua casa, levanta você no seu trabalho, levanta pessoas, homens e mulheres, atentos, vigilantes, para clamar e serem um atalaia. Diga comigo, atalaia. Diga comigo, sentinela. Sabe por quê? Os muros estavam ali em Jerusalém. O Senhor colocou então sentinelas. Sabe para quê? Para vigiar, para guardar, ficarem com os olhos abertos, vigiando, clamando, orando. Porque se o inimigo se aproximasse de Jerusalém,
O inimigo que vinha para destruir a cidade, o inimigo que vinha para oprimir a cidade, os atalaias, os sentinelas estavam o quê? Atentos, estavam preparados para chamar, para gritar, para tocar a trombeta, chamar a atenção e clamar, e todos se levantarem, porque toda promessa que vai ser cumprida, é preciso primeiro levantar os atalaias. Na sua casa existe uma promessa muito grande, existe promessa de vida, de vitória, e o inimigo tem sondado, tem passado pela nossa igreja, deixa eu te dizer, tem passado nas nossas casas, lançado setas de enfermidades. Não é normal, os últimos dias, tantas pessoas, filhos, homens, mulheres da nossa igreja, padecendo de enfermidades, setas de enfermidades. Pessoas aqui, sabe, pastor, ora pelo meu filho, pastor, ora por mim, pastor. E nós estamos levantando um clamor, e eu quero convocar a igreja para também levantar um clamor e ser uma atalaia nesse lugar. A promessa vai se cumprir nessa cidade, nossa casa vai viver a promessa, mas antes de viver a promessa, precisamos estar atentos, com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, para ver a aproximação do inimigo. Meu irmão, e quando ele chega perto, meu irmão, ele vai encontrar ninguém dormindo, não vai encontrar filhos dormindo, não vai encontrar ninguém, sabe, brincando ou achando que está tudo bem, não. Mas homens e mulheres preparados para enfrentar a batalha, preparados para enfrentar a batalha. Os últimos meses para cá, do ano passado para cá, sabe quantas curas de câncer nós já tivemos? A próxima eu vou fazer uma festa, quem sabe até dar um boi, porque é um menino que eu amo muito. A próxima vai ser um testemunho, mas foram 4 curas de câncer nessa igreja. Sabe por quê? O inimigo tem levantado contra nós, porque existe uma promessa poderosa para a nossa casa, uma promessa poderosa para a sua vida, uma promessa poderosa para o seu casamento, promessa poderosa para os seus filhos. Meu irmão, se você tem que acreditar nisso, existe uma promessa. Jesus morreu na cruz, foi para isso. Jesus morreu na cruz para que você tenha uma vida abundante na terra, mas também vida eterna nos céus. Isso é a vontade de Deus para nós, e por isso Ele vai levantar todos os dias. Mas deixa eu te dizer, e agora vem toda a minha alegria. O inimigo se levanta para cair, porque o Senhor colocou sobre as nossas mãos a autoridade de pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do mal, e nada poderá nos fazer danos. Mas é preciso entender que o Senhor te levantou para ser uma atalaia, um sentinela. Primeiro ponto: o atalaia ocupa uma posição estratégica. Diga comigo: o atalaia ocupa uma posição estratégica. Olha o que diz: coloquei sentinelas sobre os muros. Não, eu não coloquei sentinelas em qualquer lugar. O Senhor não colocou sentinelas, sabe, em lugares que não tem visões, em lugar que não se vê. O muro estava levantado, mas o atalaia, o sentinela, ele precisa ocupar uma posição estratégica, porque em cima do muro ele vai conseguir enxergar, porque em cima do muro ele consegue ver a aproximação do inimigo. Sabe o que Deus está querendo dizer? Os muros representam a proteção da cidade. Os muros representam a segurança da cidade. E aquele que subia em cima do muro, ele não poderia ficar distraído, porque o muro protegia, e a visão tinha de ser por completa. Sabe o que Deus está querendo nos ensinar? Você pai, você mãe, você filho, você precisa se posicionar no lugar estratégico. Você não pode deixar de qualquer jeito.
Você não pode deixar. Sabe quantos filhos, quantas crianças têm sofrido porque a tela tem entrado nas casas, entrado na minha também. E muitas das vezes eu via minha filha com tela, e muitas das vezes eu via minha filha com 2 aninhos. Ela falava todas as cores em inglês. 2 aninhos, ela aprendendo a falar, e ela falava todas, e a gente ficava achando aquilo super engraçado. Mas em outros momentos eu via minha filha nervosa quando terminava de assistir, quando assistia. O que está acontecendo? Por que ela fica nervosa respondendo o pai, respondendo a mãe, tão cristiana desse tamanhozinho? Ela não entende. Ela não entende, ela é uma criança. Sabe quem tem que entender? Sou eu. Sabe quem tem que se posicionar numa posição estratégica? Subir em cima do muro e ver aquilo que ela está vendo, aquilo que ela está assistindo. Tem coisas boas? Tem coisas boas. Tem coisas que agradam, tem coisas que agradam. Tem coisas que é bom, tem coisas que é didático, que ela aprende. Eu vejo o Gael falando russo. Como é que ele aprendeu aquilo? Ele ouviu em algum lugar. É legal. Mas para aquele que se posiciona, olhando, vendo e não deixando o seu filho ser consumido por qualquer besteira ou por qualquer porcaria da internet. Porque daqui a pouco, quando ele crescer, se você não se posicionar e ver e levantar, meu irmão, vai ser tarde. Deus está te chamando porque a promessa para a sua casa é de filhos como rebentos de oliveira. E rebentos de oliveira é bênção para você, é bênção. E eu quero determinar em nome de Jesus: seu filho é bênção. O inimigo não pode tocar nele. Seu filho é bênção. Mas para isso, se posicione como atalaia. Pai, se posicione como homem, sacerdote desse lar. Se posicione. Se posicione no lugar estratégico para proteger a sua esposa, seu filho. Olhe o inimigo se aproximando, e quando ele chegar, meu irmão, levante o clamor. Ah, meu Deus, levante o clamor. Quantas vezes eu via, quantas vezes estava no meu quarto fechado, o Fernando no quarto dele trancado, eu no meu quarto trancado, dia sem se ver. Ah, meu irmão, bati uma mão desse tamanho de um negão na porta: bora, sai aí. Não, não vou sair. Ah, meu irmão, ele só falava 2 vezes. A primeira a gente fazia birra, mas na segunda era impossível, que a mão daquele negão era muito grande. Sai aí agora. Reunia a gente, todo mundo entra no carro. Vamos para onde, pai? Vamos para o monte orar. Está todo mundo nessa casa precisando de orar. Vamos repreender o capeta que está entrando nessa casa, querendo trazer inimizade, querendo trazer, sabe, essas coisas em vocês. Vamos para agora orar. Chegávamos no monte, meu irmão, a gente empurrado. Mas daqui a pouco as lágrimas vinham, daqui a pouco o sentimento, a unção vinha, sabe, daqui a pouco começava a mudar, daqui a pouco começava a transformar, daqui a pouco a gente voltava rindo, contando piada. Sabe por quê? Porque a nossa casa precisa de viver em oração. Porque a sua casa precisa ser levantada uma torre de oração. Porque na nossa casa tem que ser levantada não uma torre de brigas, não uma torre de discussões, não uma torre de intrigas. Eu costumo falar nos nossos gabinetes com os casais: você não é inimigo dela, ele não é seu inimigo. Não, somos um. Quando temos 2 taças, naquela simbologia do vinho, 2 taças que representam o homem e a mulher, e uma taça no meio vazia. Quando nós colocamos o vinho, não tem mais separação, agora é um só. Colocamos os 2 vinhos num só. Agora eu não consigo separar, essa metade é ela, essa outra aqui é ele. Não, está tudo agora um só. Sabe por quê? Porque agora o Senhor fez vocês uma só carne, me fez uma só carne. E agora nós precisamos levantar e sermos sentinelas, e nos se colocar em uma posição estratégica. Toda promessa para ser cumprida, primeiro se levanta uma geração que se posiciona. Nós somos a geração que se posiciona. Nós somos aqui uma geração e uma igreja que se posiciona. Quantas vezes estamos ouvindo as crianças no Kids, ouvindo nas escolas sobre tanta coisa, sobre ideologia de gênero,
E os meninos perturbados, sem entender. Sentamos com a tia Thelma esses tempos. E a tia Thelma falou: pastor, nosso tema agora até o final do ano vai ser identidade. Nós vamos falar sobre identidade. Sabe o que nós estamos fazendo? Subindo no muro, e levantando clamor pelas nossas crianças, pelos nossos filhos, criancinhas tão lindas, tão poderosas, que nas escolas da vida têm ouvido professores endemoniados, usados pelo diabo, para desvirtuar a mente delas. Mas nós levantamos uma igreja que clama. Somos uma geração que não dorme. Não somos uma geração que não estamos vigilantes. Nós estamos com os olhos atentos, os ouvidos abertos, vendo a aproximação do diabo. Mas se ele chegar perto de nós, ele vai se levantar e logo vai cair e bater em retirada, porque você está na posição estratégica de uma atalaia, de um sentinela que protege a sua casa. Se posicione. Aquilo que não está bom, aquilo que não está legal, mude sua atitude, mude as amizades. Quantas amizades têm tirado pessoas da presença, dos bons costumes? Paulo, quando estava chamando a atenção da igreja de Coríntios, no capítulo 15, ele fala assim: olha, más conversas, ela corrompe bons costumes. Temos bons costumes, mas quando não vigiamos, quando não nos colocamos na posição estratégica, nós deixamos que más conversas corrompam os nossos bons costumes. Eu tenho um bom costume de vir na igreja, sempre, toda semana eu estou feliz. Mas daqui a pouco uma conversinha, outra, eu desanimo, eu deixo de vir. Daqui a pouco eu começo a tentar achar defeito, problema em um e outro, para justificar o meu erro, por não estar posicionado. Eu tenho que me posicionar. Eu preciso me posicionar. Essa semana eu estava na academia. Nós temos uma personal trainer que nos acompanha já há um ano. Ajudou muito a nossa casa, a minha vida, a vida da minha esposa. Minha esposa estava vivendo dias muito ruins, sem saúde. E eu falei assim: ó, vamos contratar uma personal e eu vou com você. A gente vai treinar junto, e todos os dias até hoje. Tem um ano, ela vai emburrada. Mas quando chega no carro, chega lá, ela melhora, já fica bem. Porque ela odeia academia. Talvez seja você assim também. E eu cheguei na treinadora e falei, na personal, e aí ela direciona a gente, ela coloca a carga, ela fala: agora faz 10, agora faz mais 10, pai, 1, 2, vamos. E no final, meu irmão, o treino é muito gostoso. A geração gera a endorfina que é gerada, é maravilhoso. Eu saio da academia todo dia de manhã, venho para a igreja, eu leio quase um livro inteiro, sabe, de tanta força que me dá. Paro para orar e Deus me revela tantas palavras, tanta coisa, e eu posso mandar mensagem, ligar, falo com a mão, vamos fazer o congresso assim, assado, dessa forma. Mas sabe o que eu estou fazendo indo para a academia? Me posicionando, porque dentro da minha casa, jamais o treino chegaria lá, jamais a professora iria pegar o aparelho, colocar lá na minha cama, falar assim: ó, bota aí, ó, a carga está aqui agora, levanta aí, faz. Jamais isso acontece. Sabe o que significa isso? Que se eu não me levantar, me posicionar, chegar lá e treinar, ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém. Todos os dias eu tenho feito isso, e glória a Deus por isso, tem me ajudado muito. Meus exames estavam horríveis e tem melhorado. O exame de sangue melhorou muito dos últimos dias. Sabe por quê? Porque eu me posicionei. Sabe o que Deus está querendo te dizer? Se você não se posicionar, sair da sua casa e vir buscar o Senhor, dobrar os seus joelhos na casa de oração, se você não se posicionar e vir para a Santa Ceia, e se você não se posicionar e vir para as atividades, porque é tanta atividade que acontece, que é muito bom para você, para nós, para nossa cabeça. Se você não se posicionar, ninguém vai se posicionar por você. Impossível eu chegar lá na sua casa, pegar a igreja e colocar dentro dela e falar: vamos fazer o culto, Fernando, vem fazer o louvor. Impossível.
Mas se você estiver posicionado, presente naquilo que Deus tem levantado nesta casa, meu irmão, o inimigo pode até chegar perto do portão, mas ele vai bater em retirada, porque vai encontrar você com clamor, vai encontrar um homem e uma mulher vigilante, posicionado no muro. Quem está entendendo o nome de Jesus? Em último lugar, vem aqui nosso louvor, nossos pastores podem subir, por favor. O atalaia, ele permanece vigilante, e não apenas vigilante, ele permanece vigilante. O que é? Continuamente. Agora eu quero chamar a sua atenção para a sua constância. A promessa foi liberada dos céus. O Senhor já mandou a promessa. O inimigo não vai parar de lutar contra nós. Se não for a sua constância, nós não chegaremos no final. Tem pessoas que aceitaram Jesus e quando não foram constantes, perderam a salvação, perderam a vida. Quando me entristece, pessoas que muitas das vezes estão do nosso lado, mas que não entendem que o Evangelho é feito de constância. Não é uma vez só que eu venho à igreja, não é só uma vez que eu me ajoelho, mas é todos os dias. Sabe aquela necessidade que você tem de almoçar? Sabe aquela necessidade que você tem de comer meio-dia? Sabe aquela necessidade que você acorda de comer um pãozinho gostoso, uma proteína, um carboidratozinho? Sabe aquela necessidade, eu não sei se você tem, se você for igual eu, você vai ter, de tomar um café preto, sem açúcar, amargo. Meu irmão, eu tenho. Tem uma frase lá que a gente colocou: a vida começa depois do café. Sabe o que é essa necessidade? Todos os dias nós somos constantes em se alimentar, sim ou não? Todos os dias nós somos constantes em tomar um café, sim ou não? Todos os dias nós somos constantes. Aqui, nesse versículo, ele diz: todo dia e toda noite jamais se calarão. Todos os dias, todas as noites, jamais se calarão. Todos os dias e todas as noites. Sabe o que Deus está querendo te dizer? Que a sua vigilância tem que ser constante, que o seu posicionamento tem que ser constante, que a sua busca tem que ser constante. Porque o inimigo, se tem uma característica que ele é bom, é que ele é constante. Se tem uma característica que ele trouxe dos céus, é que ele é constante. Quem está entendendo em nome de Jesus? Não existe férias espirituais. Pastor, eu vou para a praia, eu vou tirar umas férias. Meu irmão, não tire férias espirituais. Isso não existe. Aonde você for, a mesma constância de buscar, de dobrar os joelhos, de falar com o Senhor, tem que ser todos os dias. Não interessa onde você está, aquilo que você vai fazer, não interessa. Quantas vezes nós viajávamos, quantas vezes eu na minha juventude, e às vezes a gente tinha uma mentalidade: estou de férias. E era onde o inimigo muitas das vezes entrava, e por milagres ou por pessoas que oravam por nós, tragédias não aconteciam e não aconteceram. O Senhor nos livrou de todas elas, mas porque existia sentinelas posicionados no muro por nós, o meu pai, os nossos pais. Hoje eu sou um sentinela nesta casa. Hoje você, e não sou só eu, é você. Você também é um sentinela nesta família. Você também é um sentinela lá na sua casa. Você tem que entender que você também é um sentinela lá no seu trabalho. E você não pode ter vigilância, você não pode ter férias. Jesus ordena os seus discípulos, ele disse assim: vigiai e orai. São os dois atributos de constância que precisamos ter: vigilância, prudência e oração. A oração é o alimento diário. A oração é o privilégio dos filhos. A oração é o privilégio de você que tem um pai. Pastor, meu pai partiu, o meu partiu também. E quantas vezes eu sinto falta do meu pai carnal, quantas vezes eu sinto falta da sua presença, quantas vezes eu sinto falta do seu sorriso. Meu pai partiu para a glória,
Mas o meu Pai eterno está nos céus, sentado no trono. E Ele nunca vai deixar de mim, sabe, me dar carinho, me cuidar de mim, nunca vai deixar. Só deixa de estar presente na minha vida quando eu deixo de ser constante com Ele. Quando eu deixo de me conectar com Ele. Quando eu deixo de clamar com Ele. O meu pai hoje não pode mais me ouvir porque Ele partiu. Mas o meu Deus, o meu Pai eterno, celestial, Ele me ouve todos os dias. Todas as manhãs e todas as noites Ele está pronto para me ouvir. Ele está pronto para te ouvir. Por isso Jesus ensina: vigie. Mas não é só a vigilância, a prudência que é importante, mas a oração, o clamor. Vigia e clame e ore. Vigie, porque o inimigo vai se aproximar. E a arma de vitória é a oração. Porque a sua luta nunca será contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades do reino das trevas, do inimigo. A nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra a nossa família. Não é contra a pessoa que está ali, sabe, não, nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os principados que têm levantado pessoas. E como vencemos essa luta, pastor? Em oração. Como vencemos essa luta, pastor, das setas de enfermidade que tem sobrevoado a nossa igreja? No clamor, na oração. Na oração. Ontem saímos com a minha irmã e fomos numa reunião na casa do pastor Paulo. Minha mãe estava muito ruim, muito. E minha pastora Vera, quando ela fica ruim, ela fica de verdade. E minha mãe, ela não reclama, mas esse dia ela não estava, e sabe, totalmente debilitada. Meu irmão, eu levantei um clamor. No outro dia eu falei, mãe, como é que você está? Nossa, eu tossi muito à noite, não estou bem não. Eu falei, levantei outro clamor. Continuei orando. De tarde encontro minha mãe, e a minha mãe vira e fala assim: meu filho, acho que aconteceu um milagre. Sabe que parece que me pegaram e me colocaram de pé assim. Estou bem. Fomos para o evangelismo que fizemos hoje, lá na casa da irmã Elisângela, no meio da praça. Pastora Vera orando por todo mundo, pastora Vera abraçando. 7 pessoas aceitaram Jesus ontem lá no evangelismo, na praça, na expansão. Foi poderoso, mas nós levantamos em oração. Nós levantamos um clamor, nós levantamos uma torre. Pastor, eu orei, não está acontecendo nada. Continue, filho, não pare. Continue, não pare. Seja firmes e constantes. Firmes e constantes, manhã e noite. Sabe aquilo que eu aprendo? Que eu aprendi todos os dias. Nós precisamos criar ambientes de oração na nossa casa. Nós precisamos criar ambientes de oração por onde nós temos ido. Eu não entendia muitas vezes que eu chegava em alguns hotéis, eu viajava muito. E todas as vezes que eu chegava no hotel, eu sonhava muito, eu era sonâmbulo. Eu já corri em corredor de hotel sonambulando. Não entendia. Teve uma vez que isso foi muita loucura. Eu acordei, me jogaram da cama. Eu acordei com o olho inchado, com um monte de arranhão na cara e o pescoço doendo demais. Era um hotel em Formosa, fazendo umas usinas ali em Planaltina de Goiás. E eu acordei toda. Falei com a minha esposa, eu falei: amor, alguém tentou me matar essa noite. Meu Deus, ainda bem que minha esposa confia em mim. De verdade. Falei com meu pai e aquilo eu aprendi. Meu filho, aonde você chegar, levante, crie um ambiente de oração. Você não sabe quem passou por aí. Você não sabe quem dormiu essa noite aí. Você não sabe quem dormiu nessa cama. Sabe o que nós precisamos, queridos? Levantar ambientes de oração por onde nós passamos. Clamor, unge. Hoje eu ando com óleo para onde eu vou. Chego nos hotéis, nós ungimos a cama, nós oramos, consagramos. Meu irmão, agora eu tenho dormido o sono do justo. Eu nunca mais sonhei. Nunca mais. Eu só sonho agora ligando para minha esposa. Feliz, sabe por quê? Ambiente de oração. Porém, é constante, dia e noite, jamais se calarão. Não se cale. Levante na posição estratégica. Levante um clamor. Não pare, pastor, eu estou andando desanimado. Não desanime, meu filho. Não desanima.
Não deixe de buscar, não deixe de vir à presença do Senhor. Ah, pastor, mas eu estou assistindo de casa. Não é a mesma coisa. Porque o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado, mas é cordão junto, presente. A transmissão é apenas um step. Às vezes que você não pode estar aqui, ou para quem está agora assistindo do outro lado do país, que é muita gente. Mas quando nós estamos aqui juntos, nós ouvimos o clamor de um do outro. Hoje pela manhã eu chego e vou conversando com um com o outro, ouvindo, sabe, e os problemas, as situações. Estamos clamando pelo Davizinho todos os dias. Eu acordo de manhã e já levanto um clamor por ele. Ah, meu irmão, eu tenho certeza, o inimigo não vai tocar em nós, o inimigo não vai tocar nesta casa, o inimigo não vai tocar em você, porque nós estamos aqui, ó, levantados na torre, posicionados no muro, e nós estamos em constante oração nesse lugar. Constância. Todos os dias tem oração na igreja, todos os dias eu tenho oração no meu gabinete, eu tenho oração na minha casa, todos os dias temos levantado ambiente de oração, e é isso que eu quero trazer para você. Levante ambiente de oração, crie a torre de oração na sua casa, se posicione. Quem está entendendo, em nome de Jesus? E no final de tudo, a promessa vai chegar na sua casa. A promessa vai chegar na sua vida, da cura, do milagre, da restauração, da transformação, da mudança, das finanças, de todos os sentidos e todos os níveis. E a promessa vai se cumprir todos os dias, até esse dia perfeito. E sabe quando será o dia perfeito? Quando chegarmos na glória celestial. Mas se posicione, crie um ambiente, se levante, em nome de Jesus. Amém ou não amém?